Então, boa tarde a todas e a todos. Vejo hoje que está a Natasha, a Milena, o Juan, Frederico, Emanuel, Daniel, Cauê e a Bruna. E aí vai entrar agora a Thalita. Então, hoje o tema é com a professora Márcia Pagliarini Pessini, do IFPR. Ela é uma colega de longa data aqui na UNILA, porque quando eu cheguei aqui, a professora Márcia, assim como a professora Olga da UniOeste e a professora Adriane, do ensino estadual, a gente se juntou porque acreditava assim num programa de ensino de línguas para o município, foi falar com o prefeito, foi falar com o vice-prefeito, armou um programa de formação, fez a formação, finalmente culminou em um documento do protocolo de acolhimento para crianças migrantes e depois a Márcia sai para fazer seu doutorado, que a pesquisa que vai nos apresentar hoje. Hoje já é doutora, possui mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, especialização em Linguística Aplicada e graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é professora do Instituto Federal do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, e tem ampla experiência também na formação docente, que é uma temática que ela nos traz hoje, que trabalhou na sua pesquisa de doutorado. Então, assim, é uma colega a qual eu aprecio muito, porque ela sempre está, quando a gente fala, vamos fazer alguma coisa, ela acredita, luta, e também, assim, a pesquisa que nos apresenta forma parte da luta enquanto docente, e na qual ela se dedicou durante 4 anos. Então, seja muito bem-vinda, Márcia, vai ser um prazer te escutar e é com você. Obrigada, Jorgelina. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, a oportunidade de estar compartilhando aqui nessa noite com vocês um pouco dos conhecimentos que fui construindo e, enfim, né, desenvolvendo ao longo do meu doutoramento. Como você falou, essa construção toda é algo que já vem de longa data, e a produção dessa tese, especialmente esse projeto que eu desenvolvi junto ao curso de formação docente no Instituto Federal do Paraná, é algo que me dá, assim, muita alegria, porque é parte disso tudo que a gente vem buscando, por uma formação sensibilizada no contexto da fronteira, que eu acho que é isso que a gente precisa, né, enquanto professores e pessoas que constituem esse ambiente, ter isso como meta, né? Bom, eu vou falar, até vou dizer já, Jor, porque assim, eu estava me organizando para essa apresentação de hoje, e lembrando do que a gente tinha mencionado na semana passada, que você quer que a gente fale no máximo 40 minutos, não é isso? Sim, não, mas fala o que tem que falar, fica tranquila, tá? Então, deixa eu até explicar, que na verdade eu Tá. acabei meio reorganizando aquilo que eu havia planejado inicialmente, e acabei assim, pensando em apresentar para vocês hoje como foi a pesquisa, porque inicialmente eu tinha pensado em apresentar a pesquisa e os resultados que foram alcançados e dos quais eu tenho maior orgulho, assim. Mas eu vi que eu ia acabar falando por mais de 1 hora aqui, certamente, então eu pensei em, Jorge, a gente dividir essa fala. E aí eu vou apresentar na aula de hoje, nesse momento, eu vou apresentar de que forma que se deu essa pesquisa e de onde que veio, né, esse anseio, enfim, essa vontade de se discutir, de se trabalhar essas questões. E num outro momento, de repente no ano que vem, enfim, em outro momento, eu posso apresentar para vocês os resultados adquiridos a partir disso que eu tenho chamado de desformação docente, tá? Pode ser assim? Sim, ou se não a gente te pergunta depois, pode surgir nas perguntas, beleza. Perfeito, então. Bom, então eu sou a professora Márcia Pagliarini Pessini, do Instituto Federal do Paraná, do campus Foz do Iguaçu, e vou apresentar para vocês hoje um pouco desse trabalho desenvolvido na minha tese. Uma tese que foi recentemente defendida e cujo título é Por uma Desformação Docente Ampliada, Transgressiva e Indisciplinada, Práticas Pedagógicas Insurgentes Decolonizando o IFPR de Fronteira. Deixa eu só... aqui, é isso. Bom, só para contextualizar, é importante dizer então para vocês que, como o título já sugere,
A tese se propôs a colocar sob análise práticas pedagógicas que foram desenvolvidas no Instituto Federal do Paraná e que primaram pela desformação docente do contexto fronteiriço. Por que da importância disso, de onde que veio a motivação em se trabalhar nesse sentido? Bom, como a gente sabe, a realidade linguística e cultural de Foz do Iguaçu é algo muito peculiar. O multilinguismo é algo que permeia o nosso cotidiano, que constitui o nosso dia a dia e que é também a realidade que se encontra, né, que permeia as nossas salas de aula. No contexto da fronteira, a escola é o cenário no qual os diferentes fenômenos linguísticos e culturais acontecem, né? É na sala de aula que isso acontece. Então, ao mesmo tempo em que a escola se coloca como um espaço de coexistência dessa diversidade, ela também se revela como um lugar de disputa, de resistência, né? Então, mediar tais situações é algo desafiador. E nas instituições de ensino, essa discussão em torno dessa mediação é algo que eu considero imprescindível. E comecei a pensar que é algo que precisa estar presente também desde a formação docente inicial. E isso se refere a uma formação independente da área da formação docente, né? Para que os posicionamentos assumidos na sala de aula da fronteira, diante da pluralidade linguística e cultural, sejam posicionamentos sente pensados, corazonados, sensíveis para o contexto local e situado no qual nós estamos também, né? O que acontece no Instituto Federal do Paraná, no Campus Foz, essa é uma questão que demandava e que demanda ainda muita problematização. E foi por isso que se tornou, então, o contexto da pesquisa da tese que estou apresentando agora para vocês. Para vocês compreenderem um pouquinho, então, quando eu me tornei docente do IFPR Campus de Foz, eu me deparei com um paradoxo entre a realidade multilingüe e multicultural do campus, né, que é constituída assim por diferentes línguas, embora invisibilizada, e também a inexistência de uma orientação institucional sobre as especificidades das práticas pedagógicas para a sala de aula desse contexto, né? Então, por mais que havia, invisibilizada, mas que há essa diversidade, não há uma orientação para os docentes, né, para a equipe pedagógica, enfim, como lidar com essa pluralidade toda. Então, diante desse paradoxo, eu passei a refletir, ou me questionar em que medida a formação docente ofertada pelo próprio campus estaria preparando os futuros docentes para o contexto de fronteira de uma maneira diferente. Ou seja, se o próprio campus invisibiliza a pluralidade que tem e não sabe como lidar com isso, como que ele vai preparar professores a partir de uma perspectiva diferente? Eu comecei, então, a me questionar. E passei a refletir que o fato de que discutir a educação no contexto de fronteira não estava fazendo parte da formação ofertada no campus, né? E que, ao mesmo tempo, era algo que demanda de discussão. Então, não é mais possível se eximir dessa responsabilidade. Era preciso pensar, preciso refletir e discutir como fazer isso dentro da formação docente ofertada no campus, né? Bom, aqui eu só trouxe algumas imagens só para vocês terem ideia como a pluralidade linguística ela faz parte, por mais que seja negada, que seja invisibilizada. Não sei se dá para vocês verem direitinho aqui, mas nós temos registros em cadernos, isso aqui são registros de sala de aula, tanto do caderno dos alunos, quanto de mensagens do WhatsApp que eles trocavam entre eles e que eu observei em algum momento, ou que inclusive de um grupo do qual eu participava, que aparece. Então, trouxe alguns registros só para vocês verem que essa multiplicidade, ela faz parte, sim, da paisagem linguística, né, do Campus Foz, embora seja invisibilizada e negada. Então, para contextualizar um pouquinho o campo de pesquisa, né, como que surgiu essa pesquisa aí? Então, o Instituto Federal do Paraná, não sei se todos têm essa clareza, ele compõe a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, essa rede, né, federal da educação profissional, que é composta por 64 instituições, né, sendo então 38 institutos federais, 2 Cefetes, 22 escolas técnicas vinculadas a universidades e uma universidade tecnológica, ou seja, a UTFPR e o Colégio Dom Pedro II. Isso tudo é a estrutura da rede, né? Então, dentro dessa rede enorme, nós temos aí o IFPR. Deixa eu passar aqui para vocês. Isso. Então, o IFPR, o Instituto Federal do Paraná, dentro do estado do Paraná, ele é constituído por 26 campi
ao longo de todo o estado. Hoje, né, um dado aí mais atual, ele atende mais de 29 mil alunos, né, nas diferentes regiões do Paraná, iniciou suas atividades no final de 2008 e tem a sua reitoria na capital, em Curitiba. Né? O campus Foz do Iguaçu é um dos campos do Instituto Federal do Paraná e está localizado na Tríplice Fronteira. Ele iniciou as suas atividades no final do ano 2008, ou seja, no ano que também se iniciou o IFPR, né, o Instituto Federal do Paraná. Então, junto com Paranaguá e Curitiba, Foz do Iguaçu, são os 3 campi mais antigos do Instituto Federal do Paraná. O campus Foz, então, ele é composto por 13 cursos e tem hoje mais de 1.200 alunos. Nesse contexto, historicamente, sempre foram ofertadas 10% das vagas para os alunos paraguaios, isso desde o início do campus Foz do Iguaçu. E esses alunos de origem paraguaia convivem em sala de aula desde a criação dessa instituição. Já a licenciatura do campus Foz é na área de Física, é o único curso de formação de professores que nós temos e teve seu início no ano de 2013. Tá? Então, esse é um pouco para vocês compreenderem o contexto no qual isso se dá, essa pesquisa se dá, né? E eu considerei importante apresentar um pouco desse contexto para que seja possível compreender que, quando está se inserido em um contexto educacional de fronteira, que é institucionalmente atrelado a um sistema maior, de nível estadual e a nível nacional, a problematização do contexto local e situado é algo imprescindível, né? Quer dizer, uma visão institucional não situada, ela acaba por invisibilizar a realidade multilingüe, multicultural que há aqui, engessa o processo educativo porque universaliza orientações que não condizem com as demandas da fronteira. Né? Então, acaba fazendo o que se faz aqui no Campus Foz, é basicamente o que se faz em qualquer outro lugar. A orientação que se tem é essa. Ou seja, a realidade linguística e cultural na qual esse campus está inserido é totalmente desconsiderado. Né? E aí os professores não sabem como agir diante da pluralidade linguística e cultural que permeia a nossa sala de aula. Então, vivenciar esses engessamentos levou-me a problematizar a necessidade de contribuir para que os alunos egressos da licenciatura não reproduzam posicionamentos insensíveis à condição plural vivida, os silenciamentos e as exclusões, que constituem as práticas pedagógicas e sociais desenvolvidas por parte da comunidade acadêmica do campus que está formando esses docentes. Né? Então, a preocupação é essa, que a gente possa dar uma formação para esses professores que seja diferente da perspectiva que permeia o próprio campus, né? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Bom, então, concordando então que é preciso contribuir para a formação ampliada do professor, passei a defender que uma postura ciente e pensada diante da pluralidade requer o preparo e a formação. E por isso deve ser também o tema dos cursos de formação docente ofertada nesse cenário, independentemente da área de atuação. Né? Essa foi, assim, parte da defesa do que eu fiz, né, durante a minha tese. Era mostrar, olha, independentemente da área de atuação, por mais que seja a formação ofertada no campo, seja na área de física, é preciso que esses professores tenham formação nesse sentido. É preciso reconhecer e valorizar a diversidade linguística como algo positivo, e não como algo a se resolver, a se esconder, a se excluir de sala de aula. Né? É o inverso disso. O que acontece? Então, essa discussão, ao longo que eu tenho discutido, e não é de agora, né? A tese é o resultado dessas análises que eu tenho feito ao longo, desde o momento que eu cheguei aqui já há um bom tempo no Campus Foz, né? Porque para mim foi uma surpresa quando eu cheguei aqui e que não havia orientação nesse sentido. Então, o que acontece? Essa formação pedagógica voltada para o contexto de fronteira, ela não compunha a estrutura curricular oficial do curso. No curso de física não havia nada na estrutura que falasse, que abordasse tais questões, né? Ou seja, a grade curricular, por ser pautada por uma perspectiva moderno-colonial, ela não dispunha de espaço para fazer tais discussões. Então, diante desse quadro, né, percebendo que é preciso fazer tal discussão, mas essa discussão não permeia o curso de licenciatura em física, eu percebi a necessidade de um posicionamento subversivo.
Ou seja, procurei formas de reagir à invisibilização das línguas e das culturas em sala de aula. E procurei, então, já, né, desde que trabalho com o curso de licenciatura, desde o início da sua oferta, sempre semeando essa desconstrução, a desformação, né, iniciando pela minha própria prática pedagógica, e também inspirada aí por Quijano, né, quando Quijano vai dizer que é preciso lutar desde dentro e em contra. Ou seja, você faz parte disso, mas estando dentro disso é preciso analisar, refletir e lutar contra aquilo que é preciso mudar. Né? Então foi nesse sentido também que decidi propor uma formação que tenho chamado, que chamei de paralela ao que se ofertava no campus. Para partir dessa formação, então, paralela, sugerir que é possível uma educação outra, uma educação que tire as formas da educação eurocentrada e moderno-colonial, né? E que sensibilize para a necessidade de uma educação corazonada e sempre pensada para a fronteira. Então, a partir dessa perspectiva toda, organizei aquilo e propus aquilo que chamei de desformação docente ampliada, transgressiva e indisciplinada, que é o que vai dar título também para a tese que estou apresentando para vocês aqui agora, tá? Bom, esqueci. Então, eu só estava dizendo, né, por que dessa subversão do sistema, já que o sistema não permite, já que não há dentro do sistema oficial possibilidade de se trabalhar nessa perspectiva outra, é preciso, então, subverter esse sistema. E a maneira como eu encontrei de fazer isso foi através da oferta daquilo que eu tenho chamado, então, de desformação docente, tá? Então, para que vocês compreendam o que é, do que se trata, então, o que eu tenho chamado aí de desformação. Então, para que se compreenda do que se trata a desformação, é preciso saber que o termo desformação está relacionado à intenção de tirar as formas. É no sentido de desformar a educação moderno-colonial legitimada. Então, desformar a licenciatura está alinhado com a ideia de que a decolonização representa uma forma de desaprendizagem, né? Trata-se de uma formação desenvolvida desde a fronteira e para a fronteira. Que, ao subverter a lógica a partir da qual a ciência universal se impôs, buscava reverter os processos de apagamento e invisibilização das peculiaridades que constituem a fronteira. E objetivou, então, experienciar uma formação voltada para a sensibilização da necessidade de uma educação corazonada, uma educação que fosse sempre pensada, que fosse crítica, emancipatória, contra-hegemônica, né? E que fosse comprometida com a formação afetiva, né, conforme nos diz Paulo Freire, e a formação também ampliada do professor, seguindo aí o que nos diz Cavalcante, né? Então, os professores que atuarão nesse contexto de fronteira, tá? Deixa eu ver isso agora. Próximo, aí. Então, o termo desformação vai estar ligado também àquilo que Catherine Walsh vai falar sobre como aprender a desaprender para reaprender. É um pouco disso, né? Nós precisamos desaprender aquilo que a partir do qual nós, enquanto docentes universitários, também fomos formados. A partir dessa perspectiva moderno-colonial, né, que é legitimada e que é homogeneizante, excludente e assim por diante. É preciso desaprender tudo isso para reaprender uma nova forma, ou uma forma outra de produção de conhecimento, produção e disseminação de conhecimento desde a fronteira e para a fronteira, né? Então, nesse sentido, essa desformação, ela é audaciosa, no sentido de que desobedece aos cânones, conforme nos diz o Mignolo, e também que busca desconstruir todo esse paradigma, conforme nos diz a Catherine Walsh, né? Isso implica, então, desaprender tudo que tem sido legitimado por currículos, por posicionamentos, por práticas pedagógicas de cunho moderno colonial, que tem como intento maior a colonização do ser, do saber e do poder, né? Então, desaprender ou desensinar a legitimar uma única lógica de construção e disseminação de saberes e subjetividades como sendo a correta, a verdadeira, né? Isso, então, é parte do que é o intuito dessa formação planejada e desenvolvida no IFPR de Fronteira, tá? Não, acho que tem que voltar só um pouquinho aqui. Eu vou falar um pouquinho dos termos, né? Porque eu falei para vocês que que essa desformação, então, ela caracteriza-se como sendo de base ampliada, transgressiva e indisciplinada. Então, ela caracteriza-se assim, de forma que ampliada, ela
né? É chamada de ampliada porque ela tem como prerrogativa a formação docente pautada naquilo que nos diz Marisa Cavalcante, né? A formação docente ampliada, ou seja, que corresponde a uma formação complexa que focaliza a educação linguística de modo sócio-histórico e culturalmente situado, e que compreende que é preciso ultrapassar os conteúdos curriculares das disciplinas, conforme nos diz Pires Santos, o que significa preparar os futuros docentes para posicionamentos para além daqueles diretamente relacionados à sua área de atuação. Ou seja, se a gente pensar na formação do professor de física, essa formação ampliada significa pensar na formação desse professor que sim esteja preparado para ensinar física, mas que esteja preparado também para mediar todas as questões sociais, linguísticas e culturais que ocorrem em sala de aula, né, em qualquer área de conhecimento. Né? Então, está relacionado a isso. Em termos de fronteira, isso compreende incluir nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura questões relacionadas à realidade multilingüe e multicultural própria desse cenário. Então, essa foi uma das lutas e é um dos resultados que essa tese alcançou, que, né, em um segundo momento eu vou apresentar para vocês com maior propriedade, mas é algo que me dá muito orgulho, que depois de né, bastante luta e como um resultado dessa desformação ofertada, hein, algo que a gente conseguiu alcançar foi uma mudança, inclusive a nível curricular da formação pedagógica da formação ofertada no campus, né? Bom, o caráter transgressivo, então, nesse sentido significa transgredir, significa opor, resistir e cruzar os limites opressores da dominação, como vai nos dizer a Hooks, né, Bell Hooks, no texto de 94. É um termo que pode ser utilizado também para sinalizar os instrumentos para pensar o que não deveria ser pensado e fazer o que não deveria ser feito, conforme nos diz o Winnicott. É justamente nesse sentido. A gente tem que pensar para além daquilo que nos foi colocado dentro da nossa formação baseada numa perspectiva moderna colonial. A partir de agora, ou enfim, já há muito tempo, né? Mas é preciso que nós coloquemos em prática esse olhar outro, essa formação outra, a partir de uma outra perspectiva, que é muitas vezes aquilo que não deveria ser pensado ou colocado, que é algo que eu senti também dentro do campus quando comecei a propor essas questões, né? A gente se depara assim com posicionamentos bem radicais, que é justamente nesse sentido. Isso não deve ser pensado, isso não deve ser colocado. Então, para subverter isso, é que tem esse caráter transgressivo, então, essa desformação ofertada. E o termo indisciplinar, ele está alinhado, então, com a linguística aplicada contemporânea, né, que foi a base do desenvolvimento da pesquisa, e que, segundo Moita Lopes, é indisciplinar porque não reconhece a relevância de constituir-se como uma disciplina, e sim como uma área mestiça e nômade, que é o que o Moita Lopes vai dizer, né, e que principalmente porque deseja ousar pensar de forma diferente, para além dos paradigmas consagrados, que se mostram inúteis e que precisam ser desaprendidos, conforme nos diz aí o Fabrício, 2006. Desaprendidos, então, para compreender o mundo atual. Além disso, esse termo também está relacionado à desobediência epistêmica, que vai nos falar o Mignolo, né? Pois ser indisciplinada significa ser desobediente aos padrões moderno-coloniais, visando se fazer crítica emancipatória e contra-hegemônica, já que, segundo Mignolo, a opção descolonial, que é o termo que ele usa, né, demanda ser epistemicamente desobediente. Em termos de contexto e fronteira, compreende, então, incluir nos projetos pedagógicos as questões relacionadas à realidade multilingüe e multicultural própria desse cenário. Né? Quer dizer, levar para a sala de aula de uma forma não mais subversiva, mas a luta é para que essas discussões fizessem parte do currículo oficial dessa formação, né? Para que o campus enxergue a necessidade de se trabalhar nesse sentido, de se formar professores a partir dessa perspectiva, né? Então, para que vocês possam compreender como que se deu a desformação ofertada, eu vou fazer brevemente aqui o relato das práticas pedagógicas transgressivas e indisciplinadas que tiveram aí o intuito de corazonar e sempre pensar a formação docente da fronteira, né? Considero, então, nesse sentido, eu considero importante argumentar que um aspecto em particular alcançado nesse curso ofertado dá a ele esse diferencial que o gabarita a ser considerado como essa desformação docente, ampliada, transgressiva e indisciplinada. Refiro-me nesse sentido ao fato de que esse curso ofertado
ele foi ofertado não só para estudantes, mas ele foi ofertado para toda a comunidade acadêmica dos campi Foz e Umuarama, porque foi um curso que foi ofertado não só para o campus Foz, mas também para o campus de Umuarama, que é também considerado que ele está na linha de fronteira, né, e também tem uma formação pedagógica na área de biologia, ou seja, que está muito relacionado à física. Então, a gente estendeu esse convite para esse outro campus, né? E por que, que ele se gabarita a ser, né, considerado em uma desformação dentro dessas características mencionadas? Porque ele oportunizou uma formação na qual os estudantes, os docentes e os demais servidores do IF estariam conjuntamente discutindo as questões relacionadas à formação ofertada para o contexto de fronteira, de forma que nessa oportunidade, todos que estavam ali, todos nós, éramos docentes em formação. Estávamos todos discutindo, pensando juntos, nos formando coletivamente, buscando então outras formas de ser, de pensar e de trabalhar na fronteira e para a fronteira, né? Então, o curso ofertado, ele se daria de forma que os diferentes sujeitos que constituem os campi de fronteira estariam na mesma condição de aprendentes, sem hierarquias ou títulos que os colocassem em situações díspares de produção e disseminação de conhecimento, né? Que nós temos aí, enfim, o que a proposta, né, que se tinha era a proposta de uma formação docente que buscou romper com a estrutura moderna colonial, ou seja, a desformação docente transgressiva, indisciplinada que se propunha, pautava-se por essa prerrogativa. Não, o desejo não era que se continuasse nesse modelo que todos temos, né, e que conhecemos ao longo da nossa formação toda, onde um professor ensina e os demais aprendem, né, ou adquirem esses conhecimentos, mas sim que nós estivéssemos todos na condição de aprendentes, né? Então, a partir de uma postura decolonial que visa resistir às imposições coloniais e insurgir na legitimação e valorização de narrativas historicamente silenciadas, acredito que tivemos, então, a possibilidade de escrever uma outra história no IFPR de Fronteira, uma história na qual a formação docente ofertada foi a protagonista de transformações que se iniciam dentro do curso, que alcançaram o campus e, paralelamente, todo o seu entorno. Tá? Então, eu vou fazer um relato breve aqui para vocês entenderem um pouco como que foi. Depois, no momento das questões, eu posso ir complementando as informações que talvez fiquem aqui meio vagas, tá? Então, a Greta que se abriu, né? Foi o que eu chamei lá na minha tese. A Greta que se abriu, então, foi um edital institucional chamado IFPR Internacional Virtual 2021. Essa foi a possibilidade a partir da qual foi possível se trazer para o curso de formação docente essas discussões decoloniais, né, que pudessem tratar da sensibilização para a questão multilingüe e multicultural da fronteira dentro do curso, mesmo que oficialmente isso não estivesse constituindo as grades curriculares, a grade curricular do curso, né? Então, uma coisa que eu sempre pensei, por mais que durante as minhas aulas eu buscava fazer tais discussões ao longo, né, de leituras, enfim, a gente sempre tenta, né, de uma forma ou de outra, fazer essas discussões, mas o que eu pretendi, o que eu realmente acreditava e continuo acreditando é que isso deve fazer parte de um currículo oficial. O curso precisa olhar para si, o campus de uma forma geral, olhar para si e enxergar-se como parte dessa fronteira e pensar o que eu posso fazer por essa fronteira. E não mais, eu sou só mais um parte do IFPR, só mais um campus e trabalho aqui da maneira como qualquer um outro trabalha, né? Então, sempre tive essa vontade de trazer essa perspectiva outra para essa formação docente, mas não tinha como, não tinha uma disciplina, não tinha uma possibilidade de trazer. Então, o que aconteceu? No ano de 2021, estávamos em plena pandemia, e aí foi aberto, então, esse edital institucional, possibilitando que os servidores do Instituto Federal ofertassem cursos dentro da perspectiva da internacionalização, né? Então, quer dizer, você poderia, um servidor do IFPR poderia ofertar seria um curso só por campus, né? Mas poderia pensar numa oferta desde que tivesse essa questão da internacionalização e não tinha nenhuma, assim, um critério para dizer isso pode ou isso não pode. Poderia ser uma forma bem ampla. E foi aí que eu pensei, agora eu tenho a oportunidade de trazer essas discussões para o curso de formação docente.
E foi justamente isso que eu pensei. Então, propus, a partir desse edital institucional, um curso de formação, por isso que eu chamei de uma formação paralela, porque mesmo paralelo ao currículo oficial da licenciatura, paralelo a isso, eu desenvolvi um curso, propus e desenvolvi um curso que foi intitulado A Formação Docente em Contextos Multiplurilingue de Fronteira. E aí eu sentia assim, uma responsabilidade muito grande, porque por mais que essas discussões estavam sempre permeando as minhas aulas, né, os meus debates em sala de aula, eu sentia que quando eu fizesse essa proposição, quando eu trouxesse um curso dentro dessa perspectiva, precisava ser um curso muito bom, porque os meus alunos, e para que o campus, né, porque claro, eu tinha essa esperança que mais pessoas do próprio campus pudessem participar dessas discussões, eu sabia que eles esperavam observar, peraí, mas quem é mais? Além da Márcia, quem mais que fala sobre isso? E o que é que se fala sobre isso? Então, era uma oportunidade que eu não poderia, né, perder de que fosse muito bom. E aí, então, eu fiz o convite para as pessoas que eu imaginei naquele momento que poderiam contribuir nesse sentido. E aí, nesse momento, eu estava também já bem no início do meu processo de doutoramento, né? Então, tive aí a orientação também da minha orientadora. E aí, para caracterizar, então, a questão da internacionalização exigida por força do edital, nós convidamos, então, um professor de Moçambique, né, já, assim, considerando, privilegiando essas discussões sul-sul, né, que eu não queria sair dessa perspectiva. E outra coisa que eu tinha, assim, que era uma prerrogativa do momento dessa oferta, é que eu gostaria que eu tivesse algum professor que fosse da área da fronteira, né? E aí a gente convidou, então, um professor da Argentina, da Universidade Gaston da Chari. Esses dois eram os professores internacionais que caracterizavam, então, a internacionalização. E, além desses, nós pudemos contar também com a participação de um professor da UFMG e duas professoras da UniOeste Campus Foz do Iguaçu. Bom, então esse curso que eu mencionei para vocês aí, ele foi ofertado paralelamente ao currículo oficial, como eu já mencionei, né? E é uma formação que se daria de forma horizontalizada, onde todos os sujeitos participantes estariam nessa condição de aprendentes, né? Quer dizer, a forma como o curso foi dado, ela também foi ciente pensada. Não era uma palestra, não era um curso dos moldes que nós estamos acostumados. Ele realmente era um curso dialogado. E esse diferencial aí que eu mencionei para vocês, que o gabarita também a ser considerado, né, um curso que desformou, que buscava desformar professores. Só para vocês entenderem um pouco como que se deu a pesquisa, então, como estávamos em momento de pandemia, todo mundo, então, né, afastado, a gente não tinha esse contato presencial, esse curso, ele também precisou, e também em virtude do edital, ele precisou fazer uso de recursos virtuais, né? Então, eu vou apresentar para vocês um pouco do que foi, e esses recursos virtuais que foram utilizados para o desenvolvimento do curso, eles também foram os meus instrumentos de geração de registros para a pesquisa que depois eu fui desenvolvendo, né? Então, um desses instrumentos era a plataforma Google Meet, que era a plataforma na qual se davam esses encontros, né, esse momento da desformação ofertada, tá? Eu só chamei a atenção aqui, eu acho que não sei se vocês conseguem enxergar, mas é só para o registro, porque nós tínhamos nesse momento aqui 61 pessoas participando. É algo que também me dava assim, um orgulho muito grande, porque depois de anos e anos tentando fazer essa discussão dentro do Campus Foz do Iguaçu, poder contar com um número expressivo de participantes desse jeito, era assim, algo que realmente dava, olha, a gente pode, nesses movimentos pequenos e contínuos, é possível alcançar algumas mudanças, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, outro recurso virtual necessário para o desenvolvimento desse curso e da pesquisa foi a plataforma AVA, que é uma plataforma institucional que todos os professores utilizavam para as suas aulas, né? Que eram feitas assim, dessa maneira assíncrona. Então, para o desenvolvimento do curso também foi elaborada uma página no qual os professores colocavam aí quais seriam as leituras prévias que foram feitas e depois dos encontros desenvolvidos. Eles sempre colocavam alguma pergunta que estimulasse o debate para que as pessoas pudessem conversar, trocar ideias, enfim, refletirem sobre aquilo que foi mencionado durante o encontro, né? Então, essa plataforma AVA.
Além dela, deixa eu ver. Dentro dessa mesma plataforma tinha um outro espaço ali que foi possível criar o fórum de discussão. Esse fórum de discussão que foi muito importante, porque era um momento no qual os participantes desse curso, né, dessa desformação, podiam registrar as suas angústias, as suas reflexões, os seus questionamentos, né? E aí as pessoas iam fazendo comentários dentro dessa plataforma em relação ao que o docente que dirigiu, digamos assim, os encontros fez, e o que as pessoas compreendiam, enfim, eram as reflexões de cada um, né? Eram registradas ali e eram dialogadas, né? De uma forma bem completa, assim. Além disso, foram utilizadas também os registros no chat da plataforma Google Meets, porque também, gente, era incrível de ver, assim, no momento em que o professor estava ali dirigindo a sua fala, e os colegas também, todo mundo participando, além de falarem, né, no momento que era possível ali, o chat da reunião ficava o tempo todo, assim, bombando, todo mundo conversando, todo mundo querendo saber, perguntando, mencionando. Então, era incrível de ver como as pessoas, e essa foi uma das conclusões que eu cheguei, como tanto os docentes em formação, quanto os próprios colegas do campus que fizeram parte desse curso, como eles estavam sedentos por discussões dessa forma. E que de uma forma, assim, formal, oficial, isso não estava sendo possível. E que a partir dessa desformação, nós tivemos uma oportunidade, né, de fazer essas discussões. Aqui eu trouxe só para vocês visualizarem como foi a organização didática desse curso, né, a sistematização, para vocês verem como que se deu essa desformação. As temáticas trabalhadas que estão registradas ali naquela tabela, só trouxe aqui para vocês visualizarem, então. Trataram-se, então, de a contextualização e sensibilização para o tema, ou seja, a formação docente em contexto multilingüe de fronteira, a sensibilização para as questões da fronteira, globalização e superdiversidade em contexto de fronteira, ser professor em contexto de fronteira, contribuições da perspectiva decolonial na formação do professor em contexto de fronteira e reconhecendo a pluralidade linguística no entorno social e na instituição do ensino, rumo à política linguística de visibilidade. Então, esses foram os temas desenvolvidos ao longo desse curso ofertado. A desformação que eu mencionei para vocês, ela se deu dessa forma, ao longo todo o ano letivo de 2021, além desse curso, nas salas de aula, né, sala de aula virtual naquele momento, mas enfim, nós dávamos prosseguimento a essas discussões, aprofundávamos coisas, e a partir disso foram surgindo muitas outras manifestações, muitas outras possibilidades de transformações que foram ocorrendo dentro do Instituto Federal do Paraná e que são realmente, assim, muito relevantes e que inauguram, acredito, um novo rumo, um novo caminhar da formação docente ofertada no campus Foz do Iguaçu, com um olhar mais sensível, mais direcionado para o contexto de fronteira, tá? Esses aspectos que eu mencionei, que eu optei por deixar para um segundo momento, porque senão eu ficaria falando muito tempo aqui. Só gostaria ainda de mencionar que o objetivo da tese, né, principal que eu mencionei, então, ficou assim definido: analisar a relevância e as implicações políticas e pedagógicas derivadas de uma desformação docente ampliada, transgressiva e indisciplinada, voltadas para a sensibilização em torno da condição multilingüe e multicultural de fronteira e para a decolonização do IFPR Campus Foz do Iguaçu. Esse, então, foi o objetivo, né, da tese. A tese, ela se estruturou dessa forma aqui, deixa eu ver se... Então, a introdução, capítulo 1, no qual foi discutido a desformação docente ofertada no Campus Foz, os descaminhos da pesquisa, né, no qual eu apresentei, então, a perspectiva da linguística aplicada e como ela orientou o desenvolvimento da pesquisa. No capítulo 2, eu tratei de um olhar para a fronteira, ou seja, a caracterização do campo de pesquisa e a discussão do tema. Então, eu trouxe a discussão em torno do que é fronteira, conceitos, né, em torno do contexto de fronteira, discutindo essa questão de uma forma mais ampla e já trazendo dentro do campus Foz do Iguaçu, se o campus ele tinha esse olhar para si enquanto um campo de fronteira ou não, né? Já fui discutindo essas questões no capítulo 2. O capítulo 3, ele ficou mais específico em relação às políticas linguísticas do Instituto Federal do Paraná e as implicações políticos-pedagógicas no campus de fronteira, ou seja, a intenção era discutir
há uma política linguística voltada para a realidade do campo de fronteira? E aí eu fui apresentando que, um pouco antes da desenvolvimento da pesquisa, no ano 2019, foi foi instituída uma política linguística do Instituto Federal do Paraná, né, de uma forma geral. E aí eu apresentei dentro desse capítulo alguns aspectos dessa política instituída e que mostram que sim, que é uma política positiva, que é algo que a instituição precisava, que favorece, né, a educação linguística de uma forma que a gente acredita, que concorda que é a correta, a adequada. Por outro lado, essa política linguística do IFPR, de uma forma geral, ela não contempla a realidade dos campos de fronteira, que na verdade não é só Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, Barracão e... esqueci a outra cidade agora, mas tem pelo menos 3 campi que são campos de fronteira. E na política linguística do IFPR nada consta sobre o contexto de fronteira. Então, fui fazendo essas discussões aí e fui indicando a necessidade de desenvolver uma política linguística própria para o contexto de fronteira. E no capítulo 4, então, foi onde eu discuti, terminei o capítulo 3 dizendo que, pela falta da política linguística específica para o campo de fronteira, a falta disso reverbera ou reflete na falta de um encaminhamento, de uma orientação pedagógica para mediar as questões relacionadas à pluralidade linguística e cultural desse contexto, né? Então, por observar essa falta, é que foi necessário se pensar nessa desformação docente, já que não há uma orientação, ou que a formação docente que vem sendo ofertada desde então está pautada por uma perspectiva moderno-colonial insensível à realidade plural da fronteira, é preciso, então, desformar, é preciso subverter o sistema no qual estamos inseridos, né? E aí venho, então, no capítulo 4, apresentando e discutindo a relevância de se fazer essa desformação, e foi, então, onde eu descrevi de que forma se deu a desformação planejada, com quais objetivos, e principalmente foi aí que eu apresentei e discuti as implicações dessa desformação. Né? A partir dessa formação outra possibilitada, quais foram os ganhos, quais foram os benefícios, né? Então, termino a tese abordando essa questão e referendando. É preciso desformar professores nesse sentido, ou seja, é preciso trazer uma perspectiva outra para o contexto de fronteira. Bom, Jorge, acho que eu já falei bastante, não sei. No, fue tiempo certo. Espera aí, vou parar aqui a gravação, pessoal, porque depois, como você sabe, está todo, fica no blog, então vou parar aqui.